Olá, alunos e alunas do 5º ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Róvel Madureira. Bem-vindos à nossa aula de matemática. Nesse ano, será realizada a avaliação do SIMAD, e esse será o espaço onde resolveremos questões semelhantes às que serão cobradas nessa avaliação. Na aula de hoje, iremos contemplar a habilidade que permite identificar a localização e a movimentação de pessoas ou de objetos em uma superfície plana do espaço. Preparados para começar? No croquis estão representadas a localização das casas dos colegas de escola de Mariana e de alguns estabelecimentos comerciais ao redor da praça do bairro onde ela mora. Observe-o atentamente para responder às questões 1 e 2. Nesta imagem, temos um croquis, que é um desenho feito à mão semelhante a um mapa e que serve de orientação sobre como chegar a um determinado lugar. Questão número 1. Qual é a colega que mora na 3ª casa, à direita da casa de Mariana? Letra A, Dani. Letra B, Jeane. Letra C, Renata. E letra D, Sofia. Vamos, então, analisar o croquis para identificar a casa que foi solicitada na questão. Mariana é a primeira casa da primeira linha do nosso croquis. A próxima casa, que é a primeira casa após a casa de Mariana, é Carla. A segunda casa é André. E a 3ª casa é Sofia. Então, a resposta correta é a letra D. Sofia é a 3ª casa que se encontra à direita da casa de Mariana. Você também pode desenhar croquis de localização todas as vezes que for orientar uma pessoa de como chegar a um determinado lugar. Vamos à próxima questão, também baseada na imagem desse croquis. Questão número 2. As casas que se encontram mais próximas da escola e a casa mais distante da escola são, respectivamente, as casas de... Temos letra A, Fernando, Pedro e André. Letra B, Jeane, Pedro e Sofia. Letra C, Gabriel, Renata e Mariana. E letra D, Carla, Jeane e Fernando. Pois muito bem, nesta questão, o enunciado se refere às casas mais próximas à escola no plural, indicando que são mais de uma casa. A palavra, respectivamente, significa que é na devida ordem. E a ordem indicada no enunciado é que os 2 primeiros nomes indicarão as 2 casas mais próximas à escola. E o 3º nome indicará a casa mais distante da escola. Então, vamos analisar cada uma das alternativas para identificar qual é a correta? Fiquem atentos à descrição de cada uma das localizações. Alternativa A, Fernando, Pedro e André. Fernando é a primeira casa da 3ª linha. Pedro é a 5ª casa da primeira linha. Há outras casas bem mais próximas à escola do que essas 2. André é a 3ª casa da primeira linha. Esta também não é a casa mais distante da escola. Então, descartamos a alternativa A. Vamos analisar agora a alternativa B. Jeane, Pedro e Sofia. Jeane é a 4ª casa da 2ª linha. Pedro é a 5ª casa da primeira linha. Embora a casa de Jeane esteja um pouco mais próxima da escola, a de Pedro não. Há outras casas bem mais próximas à escola que essas 2. Sofia é a 4ª casa da primeira linha. Esta também não é a casa mais distante da escola. A alternativa B também está descartada.
Vamos à alternativa C. Gabriel, Renata e Mariana. Gabriel, quarta casa da terceira linha, ao lado da escola. Renata, quinta casa da segunda linha, atrás da escola. Essas duas casas são bem próximas da escola. Mariana, primeira casa da primeira linha, a mais distante da escola. Esta é a alternativa correta. Mesmo assim, vamos analisar a alternativa D? Alternativa D. Carla, Jeane e Fernando. Carla, segunda casa da primeira linha. Jeane, quarta casa da segunda linha. Embora a casa de Jeane esteja um pouco mais próxima à escola, a de Carla não. Há outras casas bem mais próximas à escola que essas duas. Fernando é a primeira casa da terceira linha. Esta também não é a casa mais distante da escola. Portanto, a alternativa correta é a letra C. As casas mais próximas à escola são as casas de Gabriel e Renata. E a casa mais distante da escola é a casa de Mariana. As duas primeiras questões eram sobre a localização de pessoas e objetos numa representação ou numa superfície plana. Agora, nessa questão, iremos explorar a movimentação de pessoas ou de objetos também numa superfície plana. Questão número 3. Analise a imagem do mapa. Nela estão representadas algumas ruas e avenidas do bairro em que Marcos e Leandro moram. De acordo com a imagem, qual trajeto levará Marcos da sua casa até o hospital? Então, vamos analisar cada um dos trajetos descritos nas alternativas. Muito bem, acompanhem atentamente a descrição de cada trajeto para identificar qual o trajeto que Marcos deverá seguir para chegar ao hospital. Vamos lá. Alternativa A. Marcos deverá seguir pela Rua das Margaridas e virar à direita na Avenida Jardim, descer até o segundo quarteirão e virar à direita novamente. O hospital não está localizado nessa rua. Portanto, a alternativa A está incorreta. Vamos à alternativa B. Marcos deverá seguir pela Rua das Margaridas e virar à direita na Avenida das Flores, descendo até o primeiro quarteirão e virar à direita novamente na Rua dos Cravos. Essa também não é a rua do hospital. Então, a alternativa B também está incorreta. Alternativa C. Marcos deverá descer a Rua Violeta até a Rua dos Lírios e virar à esquerda. Seguir até a Avenida Jardim e virar à direita. O hospital fica na Rua dos Lírios, mas antes de chegar ao destino, ele vira em outra rua. Também a alternativa C está incorreta. Vamos à última alternativa, que é a alternativa D. Marcos deverá seguir pela Rua das Margaridas e virar à direita na Rua dos Ipês, descendo até o terceiro quarteirão. Agora sim, ele chegou ao hospital. Então, a alternativa correta é a letra D. Viram como é importante compreender a descrição de um trajeto para se chegar a um destino? Também é preciso saber descrever o trajeto para orientar uma pessoa quando lhe for solicitada uma determinada localização. Nada de dar orientações erradas, ok? Chegamos ao final da nossa aula. Hoje aprendemos a localizar pessoas e objetos numa superfície plana e a identificar a movimentação por eles realizadas durante um trajeto. Continue estudando e aprimorando ainda mais o seu conhecimento sobre o tema que essa habilidade contém. Procure resolver no seu livro didático atividades semelhantes às que foram realizadas nessa aula e assim garantir um excelente desempenho na avaliação que em breve irá realizar.
Bons estudos e até a nossa próxima aula. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alessandro, seu professor de matemática. Se você é estudante do 9º ano, fique comigo até o final. Nessa aula de hoje nós vamos nos preparar para a avaliação do CIMAV que acontece esse ano, tá certo? E a nossa aula de hoje vai ter como tema identificar a localização ou a movimentação de pessoas ou objetos em uma representação plana do espaço. Pessoal, quando a gente fala de localizar e movimentar, a gente tem que ter alguns conhecimentos prévios. Por exemplo, quando eu falo de localização ou de movimentação, a gente tem alguns recursos. Tá? Por exemplo, a nossa tela. Vamos dividir a nossa tela ao meio. Dividir a nossa tela ao meio. Deste lado de cá, eu tenho a minha esquerda. Nessa divisão da tela, do meu outro lado, eu tenho o meu lado direito. Então eu preciso ter essa noção de localização, né? De localidade, tá certo? A gente pode ter também como referência a rosa dos ventos, que o leste me mostra que eu estou indo para a direita, que o oeste me mostra que eu estou indo para a esquerda, o norte para cima e o sul para baixo. Então isso também é uma referência de localização que serve para você se movimentar. Só que hoje em dia a gente tem muito mais moderno o nosso GPS, né? Você pega lá no seu celular, você ativa o GPS, ele consegue te direcionar para que você movimente para o local desejado. Então a tecnologia vem a nosso favor. Então quando a gente trabalha de localização, movimentação na matemática, esses conhecimentos prévios também são importantes. Outro conhecimento prévio que é muito importante a gente saber sentido horário, sentido anti-horário, porque isso vem muito em questões, né? Sentido horário vai da direita para a esquerda e o sentido anti-horário ao contrário, da esquerda para a direita. A gente tem referência no nosso relógio de pulso, né? Então, com ponteiros que tem a movimentação desse ponteiro. Então, tudo isso ajuda em resoluções de algumas questões. Então, nesse primeiro tema, a gente precisa ter essa noção. Além disso, a gente vai trabalhar também com croquis e mapas. Parece geografia, né, pessoal? Mas não é geografia. Croquis e mapas se diferenciam pela explicação que vem no seu material. Ou seja, um croquis é uma coisa mais informal, dá para ser feito até à mão. Você consegue desenhar uma planta de sua casa, por exemplo, sem nenhuma medida, só para que você tenha uma noção. Então a gente chama isso de croquis. Quando a gente fala de mapa, então a gente tem o mapa do Brasil, o mapa mundi. Ali vai ter escala, vai ter direção norte, sul, leste, oeste, vai ter as regiões, então vai vir com uma série de informações. E isso também a gente usa nas questões matemáticas. A matemática ela vai estar inclusa em vários setores do universo em geral, tá certo? Para a gente entender melhor o nosso conteúdo, o nosso tema de hoje, eu trouxe algumas questões que vão ser importantes. Só que antes de eu passar para as questões, eu preciso também que você entenda o que é uma linha e o que é uma coluna, né? Então vamos lá na definição de linha. Linha é uma série de elementos que estão organizados horizontalmente. Aí a gente lembra do quê? A linha do caderno, então fica bem tranquilo para a gente lembrar disso. E coluna? Coluna é uma série de elementos organizados verticalmente. A gente imagina lá as colunas da igreja, as colunas de algumas casas têm colunas. Então a gente tem que entender que as linhas estão na horizontal e as colunas na vertical. Também vai ser pedido isso em algumas questões do ensino da matemática, tá certo? Então vamos lá para a nossa prática de hoje. Trouxe uma questão aqui que é primordial para esse tema da aula de hoje. Sandro está no cruzamento da Rua do Campo com a Rua das Matas.
Como você indicaria a localização de Sandro usando uma letra e um número? Então, para isso, a gente precisa fazer o quê, pessoal? Analisar a imagem. E eu já consigo observar que eu tenho realmente letras e números, eu tenho o nome das ruas e eu tenho um boneco ali que está fazendo o papel do Sandro, correto? Quando eu começo a observar as letras, eu observo que elas estão representando as colunas. Então, eu tenho coluna A, B, C, até a coluna I. Tranquilo? E as linhas eu tenho de 1 a 9, ou seja, eu tenho 9 linhas. Tá? Mas ele quer saber a localização. Então, para a gente entender como que a gente vai localizar, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a coluna e na interseção da coluna com a linha, eu vou achar, então, a letra e o número que representa a localização de Sandro nessa questão. Então, eu tenho algumas opções, eu trouxe 4 opções para vocês, mas o importante é a gente analisar a imagem, depois a gente vê qual a alternativa correta. Então, vamos ver. Sandro está na coluna A, pessoal? Não está, né? A coluna A não tem nada passando, não tem rua passando por ela, não tem nada. Coluna B, pega um pouco ali da Rua das Matas, mas Sandro já passou da coluna B. Olha quando eu começo a subir na coluna C. O que aconteceu? O Sandro está exatamente em cima da coluna C. Pronto, localizei a coluna que Sandro está. Além disso, o que mais que eu tenho que localizar? Ele quer uma letra e um número na questão, correto? Quem representa os números? Então, pessoal, eu vou observar agora as linhas e eu vou descobrir qual a linha que representa a posição de Sandro nesse momento. Então, quando eu olho ali, ó, na linha 1 não está, o Sandro não está na linha 2, mas o Sandro está na linha 3. Então, se ele está na linha 3 e está também na coluna que está sendo representado pela letra C, nesse cruzamento é a interseção entre C e 3, ou seja, coluna C, linha 3. Eu vou procurar nas alternativas, qual a alternativa que tem essa opção? Então, a alternativa que representa onde o Sandro está localizado é a alternativa C. Deu para entender? É só você analisar linhas e colunas e encontrar a posição de que você está procurando. Tá certo? Espero que tenha compreendido. Mas eu trouxe mais uma questão para que a gente possa treinar um pouco mais. Questão número 2 da nossa aula de hoje. No mapa, o Ceará está localizado no ponto em que as coordenadas são. Pessoal, a questão muito parecida com a outra, só que agora ele usou um mapa, tá? Esse aí é o mapa do Brasil, correto? Então, quem que ele quer? Ele quer saber do Ceará. Eu preciso olhar todos os estados, pessoal? Não, eu vou procurar lá o Ceará. Então, vou analisar, pronto, achei o Ceará. Então, pessoal, agora nós vamos fazer o sentido contrário. Então, vamos primeiro encontrar o Ceará no mapa. Pronto, encontramos. E agora nós vamos traçar a coluna e a linha que vai estar lá localizada no estado do Ceará. Então, vamos analisar comigo, ó. Encontrei aqui o Ceará, estou descendo a coluna. Então, essa coluna é qual, pessoal? Também está representada por letras. É a coluna G, certo? Então, agora vamos traçar a linha. Qual linha que está passando lá no Ceará? A linha que está passando lá no Ceará é a linha 7. Neste caso, a nossa alternativa correta seria qual? Seria a alternativa D, G7, que seria representando o estado do Ceará nessa malha que eu trouxe para vocês. Deu para compreender? Então vamos agora para a nossa última questão de hoje. Essa questão vai envolver movimentação. Então vamos ficar ligados aqui. O croquis mostra um mapa que fornece as indicações para se chegar à chácara nela indicada. Vanusa, para chegar à chácara, após fazer o retorno, deve. Pessoal, antes da gente ler as alternativas, vamos analisar esse croquis, né? Quais informações que ele tem? Então aqui a gente está vendo que tem umas ruas, né? Rua 3, Rua 4, tem um retorno, tem um boneco representando e tem as setas. A gente tem que se atentar a essas setas, porque essas setas me dão a direção que eu posso ou não percorrer. Quando você está no trânsito, não tem ruas que elas são a gente chama de mão única, então você só pode andar nela em uma direção, tá? Então a gente vai observar as setas que traz o croquis, independente que ela está fazendo um trajeto a pé ou não. Aqui na simulação eu coloquei que ela está fazendo um trajeto a pé, mas poderia ser de carro, de moto, então a gente vai respeitar o que é possível ou não, tá certo? Então vamos lá, alternativa A.
virar à direita, virar à esquerda e entrar na rua 3. Então eu vou fazer essa movimentação com a Vanusa para a gente ver se esse trajeto vai chegar onde eu quero. Então, quando eu viro à direita e viro à esquerda e entro na rua 3, eu posso seguir em frente na rua 3, pessoal? Meu croquis fala que não. Este comando não está de acordo com o que deve ser percorrido para a Vanusa para chegar no local que ela pretende, que seria na chácara, correto? Então, nós vamos fazer agora uma nova opção. Alternativa B. Virar à direita, virar à esquerda e entrar na rua 4. Então, vamos lá. Quando ela sai do retorno, ela tem que virar à direita? Tem que virar à direita. Então, virou à direita. Então, acho que está ok, né? À esquerda, ela não pode virar. Aí, ela vai entrar o que agora? Vai entrar à esquerda, correto. Ela vai virar na rua 4. Pessoal, se ela virar na rua 4, a indicação lá no meu cookie fala que ela pode seguir em frente. Então, se ela seguir em frente na rua 4, ela vai chegar corretamente ao seu destino. Então, a alternativa B seria a alternativa correta. Tranquilo? Só que a gente vai analisar as outras opções para que a gente possa entender, porque neste momento a alternativa B foi a correta, mas ela poderia estar lá na última opção, tá certo? Então vamos lá comigo. Alternativa C, virar à esquerda, virar à direita e entrar na rua 3. Pessoal, qualquer alternativa que está falando para a Vanusa virar à esquerda, está errada, porque a gente tem uma seta que fala que ela tem que seguir no caminho à direita. Assim que ela sai do retorno, ela não pode virar à esquerda. Então, se você tem essa localização, você consegue fazer essa movimentação facilmente. A opção D também está falando virar à esquerda e entrar na rua 4. Está correto? Também não está correto. Então, a alternativa correta é a alternativa B. É só analisar direitinho, analisar com calma, que a gente consegue se sair muito bem nessas questões de movimentação e localização. Tá? Espero que na nossa aula de hoje vocês tenham conseguido compreender esse tema que é tão importante na avaliação do CIMAV. Tá certo? Continue comigo, te espero na minha próxima aula. Você sabe me dizer o que é o tema de um texto? E a diferença entre tema e assunto? E indo um pouco mais além, você sabe como identificar o tema de um texto? Olá, meu nome é Fabrício Ruas, sou professor de língua portuguesa e hoje daremos início a uma série de aulas direcionadas à avaliação do 9º ano do CIMAV. E o título desta aula é identificar o tema ou sentido global de um texto. E para começar, vamos responder as perguntas anteriores? Vamos lá? Assunto, tema e sentido global. A princípio, essas expressões parecem significar a mesma coisa. E até no dia a dia a gente utiliza como sinônimo mesmo. Mas conceitualmente e para as nossas provas, elas significam coisas diferentes. Vamos aprender então o conceito correto de cada uma dessas três expressões? Veja bem, vamos prestar atenção no conceito. O assunto é o tópico geral, destaque da palavra geral, sobre o qual um texto trata. É o termo mais amplo que pode ser expresso em uma ou poucas palavras. Já o tema, por sua vez, é a abordagem específica, destaque para a palavra específica, em relação ao assunto. É uma frase ou uma ideia completa que expressa um aspecto particular do assunto que está sendo explorado. Podemos considerar o tema como a ideia central ou principal de um texto. Professor, está um pouco difícil, tem como dar um exemplo para eu visualizar melhor? Tem sim. Para entender melhor, vamos pensar o seguinte. Imagine que você está acessando o Instagram, né? E você quer achar as principais publicações relacionadas a, por exemplo, cinema, né? Para isso, você vai até a barra de pesquisa e digita #cinema.
A partir daí, inúmeras publicações diferentes aparecerão, correto? Por serem diferentes, cada publicação representaria um tema. Mas apesar de diferentes, todas as publicações estarão associadas à hashtag cinema, que seria então o meu assunto. Deu para entender? Vamos analisar mais alguns exemplos. Observe os títulos de alguns textos cujos temas relacionam-se a cinema. Bem, apesar dos textos não estarem na íntegra, né, ao ler os textos relativos aos títulos que eu estou trazendo aqui, é possível definir os seguintes temas. Olha, assunto cinema. Olha esse título. Cariocas e fluminenses formam o principal público do cinema nacional. Ao ler esse texto, eu consigo escrever o seguinte tema. Tema do texto: a composição do público que acompanha os filmes nacionais brasileiros. Olha o segundo exemplo. Olha lá o título desse texto. Instituição Nacional Vira-Lata Caramelo vai ganhar um filme da Netflix. Olha o tema que eu posso montar a partir da leitura desse texto. Tema do texto: a produção de um filme sobre o popular cachorro vira-lata caramelo, destaque da cultura brasileira. Observou como o tema sempre está relacionado ao assunto e é definido por uma frase? Bem, até aqui aprendemos os conceitos de tema e assunto. Mas e o sentido global de um texto? Vamos aprender o conceito de sentido global? Bem, o sentido global de um texto é o sentido completo. Destaque para a palavra completo. Completo e abrangente desse texto. Ele inclui, olha, o tema, ideias secundárias, o contexto, os objetivos do autor e o impacto geral que o texto busca causar no leitor. Ou seja, o sentido global do texto lida com fatores internos e fatores externos ao texto, porque lida também com o contexto. Então, até agora, resumindo, falou assunto, vamos lembrar da palavra geral, e que ele é definido por uma ou poucas palavras. Falou tema ou ideia central, lembraremos da palavra específico, e que ele é definido geralmente por uma frase. Falou sentido global, vamos lembrar da palavra completo, e que ele, o sentido geral, é definido por fatores internos e externos ao texto. Professor, e se for necessário, assim como o tema, escrever o sentido global? Olha, se for necessário escrever o sentido global, provavelmente nós utilizaremos várias frases, pois, como eu disse, ele é construído a partir de várias características do texto. Bem, até aqui aprendemos o conceito de tema e sua relação com o assunto e o sentido global. Mas saber só o significado não basta. Nós precisamos aprender a identificar e a definir o tema de um texto. E para essa tarefa, eu vou te apresentar 5 dicas. Vamos lá? Olha, de olho nas dicas. Primeira dica: leia o texto com atenção. Dificilmente identificaremos o tema sem ler completamente o texto e entender o seu conteúdo geral. Isso é óbvio, né? Segunda dica: identifique o assunto do texto. Se o assunto é o tópico geral do texto, não é possível identificar o tópico específico, que é o tema, sem antes identificar o meu assunto, correto? Agora, a terceira dica, essa é bacana, hein? Essa é para memorizar. Identifique padrões e repetições. Ao ler o texto, observe se há palavras, frases ou ideias que se repetem ao longo do texto. Essas repetições podem indicar o tema do texto. Quarta dica: considere o propósito do autor. Pense sobre por que o autor escreveu o texto. Qual mensagem ou reflexão ele deseja transmitir ao leitor? Olha, identificar esse propósito vai te ajudar muito a definir o tema do texto. E a quinta e última dica: resumo em uma frase. Tente resumir o texto em uma frase completa que compreenda o ponto principal ou a mensagem do autor. Essa frase provavelmente será o nosso tema. E então, sabendo disso, vamos praticar? Vamos juntos ler o texto a seguir e responder à questão proposta, ok? Olha o título do texto. Inteligência artificial pode ajudar no combate a incêndios florestais.
Com o uso da inteligência artificial, um sistema consegue identificar focos de incêndio com 12 horas de antecedência e 85% de acerto. A metodologia foi desenvolvida pelo professor e pesquisador Fábio Teodoro de Souza, da Universidade Católica do Paraná, e testada lá no Parque Nacional da Chapada das Mesas, no Maranhão. O método consiste no cruzamento de informações de foco de incêndio com dados meteorológicos da estação situada a 34 km do parque. O diagnóstico feito com antecedência permite a mitigação, ou seja, a redução dos desastres, dando tempo de comunicar às instituições sobre os incêndios. Esse texto é da Alana Gandra, lá da Agência Brasil, que é um site de notícias. Olha a questão relacionada a esse texto. Qual alternativa melhor identifica o tema do texto? Vamos lá. Letra A. A biodiversidade do Parque Nacional Chapada das Mesas. Letra B. O desenvolvimento de novas tecnologias meteorológicas. Letra C. O uso da inteligência artificial para prever e mitigar incêndios florestais. E, letra D, a formação de professores e pesquisadores em universidades brasileiras. Se bateu a dúvida na hora de identificar o tema, então vamos utilizar as dicas repassadas anteriormente. Seguindo as dicas que nós propomos anteriormente, e para visualizar neste momento, vai aparecer aqui do meu lado direito essas dicas organizadas em um mapa mental. Primeira dica, leia o texto com atenção. Essa parte nós fizemos, ok? Segunda dica, identifique o assunto do texto. Olha, se aquele texto fosse publicado em uma rede social, no Instagram, por exemplo, né, qual palavra ou expressão que apareceria primeiro lá na hashtag embaixo? Se você observar novamente o texto, ele sempre está falando de inteligência artificial. Então, essa seria a expressão que melhor definiria o assunto desse texto. Então, para o assunto, nós colocaremos inteligência artificial. Terceira dica, identifique padrões e repetições. Olha, se a gente volta no texto, vocês vão observar que existem algumas expressões que se repetiram. Eu até estou marcando agora em azul essas expressões. A primeira, inteligência artificial, aparece tanto no título como no início do texto. A segunda palavra que se repete é incêndios. Olha, está aparecendo, está se repetindo no título, no início do texto, lá na segunda linha, e no final. Então, essas duas palavras, ou expressões, seriam os padrões de repetição. Agora, quarta dica, considere o propósito do autor. Eu disse que esse texto ele foi publicado em um site de notícias. Se é um site de notícias, então a função é informar, mas não informar qualquer coisa, né? A função aqui principal ou específica seria destacar uma nova tecnologia. Mas qualquer nova tecnologia não, é uma nova tecnologia no combate a incêndios. E agora, nossa quinta e última dica, resumir o texto em uma frase. Bem, eu já tenho um assunto, eu já tenho um propósito, eu já tenho as palavras que se repetiram, fica fácil agora descrever o tema em uma frase, né? Que seria mais ou menos assim: o uso da inteligência artificial para prever e mitigar incêndios florestais. Tem essa expressão lá nas minhas alternativas? Deixa eu ver. Letra A, biodiversidade no Parque Nacional da Chapada das Mesas? Não. Letra B, o desenvolvimento de novas tecnologias meteorológicas? Também não, né? Olha a letra D, a formação de professores e pesquisadores em universidades brasileiras. Nada a ver. Agora olha a minha letra C, o uso de inteligência artificial para prever e mitigar incêndios florestais. Esse então seria o meu gabarito. Bem, então essa foi a nossa aula. Espero que você tenha entendido, primeiro, o conceito de tema e, principalmente, tenha aprendido a identificar o tema de um texto. Pois essa habilidade, olha, é importantíssima, não só para as provas, mas para compreender e interpretar corretamente qualquer tipo de texto daqui para frente. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.
Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Sayonara Fiuza, sou professora de matemática do 2º ano das séries iniciais. E hoje iniciaremos uma série de aulas interessantes e preparatórias para a prova do CIMAV, que serão realizadas no final do ano. Fiquem ligados! Vamos lá? Na aula de hoje, abordaremos o descritor 1, que é reconhecer o que os números naturais indicam em diferentes situações: quantidade, ordem, medida ou código de identificação. Hoje vamos falar de um assunto que faz parte das nossas vidas, da nossa rotina diária. Vocês imaginam o que é? Vou dar uma dica. Ele está na matemática. Já sabem? Isso mesmo! Parabéns! Os números naturais. Eles estão por toda parte. E vocês sabem quais são os números naturais? Mas que legal! Como vocês são espertos! Então, contem comigo. Vamos lá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem, vocês estão espertos. Vamos analisar uma ficha de identificação para vocês perceberem o quantos números estão presentes. Mas antes, gostaria de saber, vocês sabem o que é uma ficha de identificação? Bem, uma ficha de identificação é um elenco de dados ou registros com nome, idade, altura, endereço, entre outras informações pessoais que permitem identificar uma pessoa. Isso é uma ficha de identificação. Vamos analisar uma? Veja aí. Esta é uma ficha de identificação. Ao preenchê-la, usaremos números ou somente letras? Vamos ver. Analisem aí. Vou dar um tempinho para vocês. Pensem bem. Olhem só. Vejam só quantos números usamos ao preencher essa ficha. Vamos começar a analisá-la pelo nome, que é fundamental, não é mesmo? Maria. O nome Maria tem quantas letras? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. O nome Maria tem 5 letras. Veja, já apareceu números, não é mesmo? Usamos os números para contar a quantidade de letras. Logo, uma das funções dos números é representar quantidades. Dando continuidade, seguiremos para o endereço, que é Rua das Margaridas, e o número 235. Olha aí, outra vez aparecendo números. Desta vez, representando um código. Imagina só, você foi convidado para o aniversário de Maria e sabe que ela mora na Rua das Margaridas. Mas como você vai saber qual a casa dela se não tiver o número da casa? Fica difícil, não é mesmo? Depois vem o nome da cidade, do estado e do CEP, que significa
código de endereçamento postal. Antigamente, cada cidade tinha um CEP. Hoje em dia, além do CEP da cidade, cada rua tem seu próprio CEP. Sem o CEP nas cartas, o carteiro não consegue entregá-las ao seu destino. Aí vem o número do telefone, que também é um código. Depois, a data de nascimento, que é uma medida de tempo. Vamos saber o dia, o mês e o ano, e até as horas que ela nasceu. E com isso, saber sua idade. Descobrir qual peso ela nasceu. E para isso, usaremos um número como medida de massa, que é o quilograma. Sua altura e o número do sapato. E para isso, usaremos a medida de comprimento, metro, centímetro. E mais uma vez usaremos os números como contagem de quantidade, quando contamos as pessoas que moram em sua casa e os colegas que ela tem em classe. Viu quantos números estão à nossa volta? Vejamos agora mais um exemplo de como os números fazem parte do nosso dia a dia. Esta imagem é um código de barras. Quando compramos algum produto ou pagamos alguma conta, geralmente aparece um código de barras. A combinação dessas barrinhas representam números. Vejam que umas são mais finas e outras são mais grossas. Agora respondam. Esses números representam uma quantidade, uma ordem, uma medida, um código de identificação? E então, o que vocês responderam? Podemos ver? Vamos lá. Isso mesmo. Parabéns para você que respondeu código de identificação. Pois essa numeração não está quantificando, não está colocando nada em ordem e não está medindo nada. Ela está representando um código de identificação. Parabéns! Letra D. Em nossa aula hoje, aprendemos que os números naturais podem ser usados em diferentes situações. Eles podem identificar quantidades, quando você conta, por exemplo, os lápis que vocês têm. Podem indicar ordem. Quem chegou em primeiro lugar? Quando você chega na fila da escola. Quem chegou em primeiro? Quem chegou em segundo? Medida. Quanto tempo durou o filme que você assistiu? E também código de identificação. Qual o número do seu celular? Viu como os números são importantes? Cada um tem uma função. E por hoje é só. Espero que tenham gostado das nossas descobertas. Fique ligado, a matemática está por toda parte. Vamos juntos explorar este universo de possibilidades numéricas. Um grande abraço e até a próxima aula! Sejam bem-vindos às nossas aulas de língua portuguesa.
e nesta aula iremos tratar de um assunto bem importante. Vocês conhecem todas as letras do alfabeto? De todas as formas? Sabe escrever e ler todas elas? Maiúsculo e minúsculo? Quero ver, hein? Meu nome é Daniela Baliza, sou professora de língua portuguesa e daremos início a uma série de aulas direcionadas para a avaliação do segundo ano do CIMAV. E o título desta primeira aula é Reconhecer as diferentes formas de grafar uma mesma letra ou palavra. E para começar, vamos responder algumas perguntinhas. Vamos lá? Que letra é essa? M? E essa? Mas essa não é a letra M? Ah, essa também é. E essa letrinha aqui? Ah, bem. E essa daqui? Mas essa aqui não é a letra A? É a mesma letra? Ah, então podemos grafar a mesma letra de diversas maneiras, seja ela em minúsculo, maiúsculo, letra bastão, cursiva, entre outras formas. Sendo assim, percebemos que existem várias formas de grafar uma letra e que essa forma não irá interferir no som produzido por ela. E também não muda a leitura da palavra escrita. Mas é importante que conheçamos todas elas para que possamos receber qualquer tipo de informação verbal, ou seja, escrita. Vamos ver se você conhece as letras em seus diversos formatos? Vamos lá, hein? Quero ver. Observe a capa de um livro literário. Você conhece essa história? Não? Ah, você conhece, sabia? Mas para quem não conhece, procure ler. É uma história bem legal. E você que já leu, consegue me falar quem são os personagens dessa história? Isso mesmo, lobo mau, animais da floresta e quem mais que não aparece aí nessa imagem? Sim, a mamãe, a vovó, o caçador. Tem várias versões para essa mesma história. Depois você pode procurar saber sobre cada uma delas. Mas o que está escrito nesta capa? Muito bem, era uma vez e Chapeuzinho Vermelho. Você conhece essa forma de letra apresentada no título? Ela é bem diferente, não é mesmo? Será que sabe o nome de cada letrinha dessa? Vamos falar juntos? C, H, A, P, E, U, Z, I, N, H, O. Formam a palavra chapeuzinho. Agora vamos para a próxima palavra. V, E, R, M, E, L, H, O. Forma a palavra vermelho. Que legal! Você conhece bem as letras. Então, será capaz de me ajudar a resolver essa questão. Marque com X no quadradinho onde aparece o nome correto da personagem da imagem. Então, para responder essa questão, é preciso analisar cada letrinha que forma o nome da personagem. Não pode faltar nenhuma letrinha, ok? Qual será a alternativa correta? O que você acha? Confere as letrinhas aí para mim e me responde. Qual a alternativa correta?
Muito bem, para você que marcou a letra B. Parabéns, você conhece bem as letrinhas nas suas diversas formas. E olha que estavam bem diferentes, não é mesmo? Agora vamos analisar as alternativas. Por que não é a letra A? Isso mesmo, está faltando letras aí, né? Como a letra U, e acrescentou também outras letras que não estão lá, como a letra L, e também, se observarmos, houve trocas entre a letra A e a letra E. Então, não são as mesmas palavras. Vamos analisar a alternativa C. Na alternativa C, está faltando um monte de letras na palavra Chapeuzinho, não é mesmo? E tem mais letras na palavra vermelhinho. Logo, não é a alternativa correta. Já a alternativa D, faltou o quê? A letrinha H em Chapeuzinho. E também na palavra vermelhinho, né? Que não condiz com as mesmas letrinhas anteriormente. Logo, a alternativa correta é a letra B, que tem todas as letrinhas do nome da personagem. Muito bem, vejam só o quanto é importante aprender as diversas formas de grafar e escrever uma letra ou uma palavra. Mas vamos responder mais uma questão? Fiquem bem atentos. Marque com um X no quadradinho que mostra a letra V escrita de várias formas. Você conhece o formato da letra V? Olha só as diversas formas de escrever a palavra vermelho. Qual seria a alternativa correta? Para responder essa questão, é importante analisar as diversas formas que a palavrinha foi escrita e também as suas formas de escrita das letras iniciais. Vamos lá? Quem marcou a letra C, acertou. Olha só, a única alternativa que tem apenas a letrinha V. Mas vamos analisar as outras. Na alternativa A, tem uma letrinha intrusa aí. Qual é ela? Isso mesmo, a letra F. Essa mesma letrinha que aparece também em suas formas maiúscula e minúscula. Alternativa B, sendo uma delas em cursivo. Então, a alternativa B também não é a correta. Já na alternativa D, aparecem outras letrinhas intrusas. O L minúsculo e cursivo e as letras D em maiúsculo e minúsculo. Logo, não é a mesma grafia. Então, a alternativa correta é a letra C, que apresenta aí a letrinha V minúscula cursivo, V maiúscula cursivo, V maiúsculo bastão e V minúsculo bastão. Ok? E agora, para encerrar a nossa aula, vamos a um desafio. Prestem bastante atenção nesta questão. Observe a frase abaixo. Chapeuzinho gosta do coelho. A frase diz que Chapeuzinho gosta do coelho, certo? Prestaram atenção nas letrinhas que estão presentes nas palavras dessa frase? Então, vamos lá. Observe a frase. Chapeuzinho gosta do coelho. Faça um X no quadradinho que mostra a frase que você leu. Atenção às letrinhas. Qual será a alternativa que descreve corretamente o que está escrito na frase? Acertou quem marcou a alternativa D. Essa foi bem difícil, não é mesmo? Que bom que você acertou. E para você que não acertou, vamos analisar? Vamos lá. Alternativa A. As últimas palavrinhas não contêm as mesmas letras. Logo,
não são grafadas de forma igual. Já a alternativa B, percebemos que a segunda palavrinha, brinca, não contém as mesmas letras da frase, que diz gosta. Logo, não é grafada da mesma forma. Já na alternativa C, embora a primeira letra seja igual, as outras são totalmente diferentes. Logo, na alternativa D, nós temos todas as letrinhas iguais à da frase. No entanto, em um formato cursivo. Chapeuzinho gosta do coelho. Espero que tenham gostado da nossa aula e não percam as próximas. Estudem bastante as diversas formas de registrar as letras do alfabeto. Só assim poderá ler qualquer informação que precisar. Abraços, obrigada pela participação e até a próxima aula.